Fala galerinha, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero de coração que esse vídeo encontre vocês bem de saúde, bem emocionalmente, né? Vou iniciar o vídeo com as velhas desculpas, né? Falando da questão do áudio, que eu moro perto da avenida, então tem moto passando, vai fazer barulho, e vira e mexe um dos meus gatinhos vão passar na frente do computador, mas isso são coisas que acontecem, tá bom? Esse vídeo ele tem uma intenção, ele não vai ser longo, mas ele tem uma intenção de fazer um link do que nós estávamos vendo na sala de aula um pouquinho antes da pandemia, com o tema que vocês vão abordar aqui, tá? Com um tema que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Então eu vou fazer um link para vocês e qualquer dúvida postem lá que no plantão a gente vai sanando, tá bom? É o seguinte, bom, essa aqui é a Clarice, já a primeira, já querendo aparecer na imagem. Primeira coisa importante, vocês devem se lembrar do que eu vou falar agora. Um pouco antes da pandemia, eu estava levando para vocês, na sala de aula, a enciclopédia da coordenadora Marilza, né? A coordenadora Marilza, ela levou a enciclopédia para a escola, ela emprestou para mim desde o ano passado, que ela me emprestou, porque quando eu falo de iluminismo, a enciclopédia ela surge no período iluminista, né, lá com Diderot, D'Alembert, que são os enciclopedistas que vão organizar essa ideia de tentar sintetizar o conhecimento para se tornar acessível. E aí eu levei para vocês na sala de aula. Então, quando estourou a pandemia, a gente estava bem nesse processo de vocês manusearem, né, a enciclopédia, porque a gente estava falando da ideia iluminista, que era justamente essa. Vamos lembrar que o iluminismo nasce lá na França, né, com ideais de trazer ao mundo a luz do conhecimento, né? Por isso que o nome do movimento é iluminista, né? Iluminar, trazer o conhecimento, né? Principalmente a supervalorização da razão. E aí, por que eu estou trazendo essa ideia do iluminismo, né? Para que eu estou retomando? Porque é justamente o iluminismo que vai dar a margem para o que nós iremos ver, que é um dos processos que, particularmente, eu como professora de história, acho que é muito, muito interessante na nossa, e aí já entra na nossa história, porque aí a gente sai um pouco do continente europeu e vem falar um pouquinho da gente, né? Que são as independências aqui na América. Vamos lembrar, a gente não teve muito tempo para construir isso, mas vamos lembrar que vocês estão na escola há bastante tempo, né? Então vocês também já possuem esse conhecimento, a gente só vai fazer algumas retomadas. E aquilo que vocês não souberem, vocês vão se apropriando e a gente vai resgatando, né? Então, façam pesquisas também, mas a gente vai dando conta aí. Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos lembrar que o continente americano, ele é gigantesco. Ele vai do hemisfério norte até o hemisfério sul, tanto que frequentemente ele é colocado no plural, as Américas, né? E por que ele é colocado no plural? Porque é um território muito antigo e a gente falou muito da América, mas numa perspectiva indígena, né? Então a gente falou dos astecas, a gente falou dos incas, a gente falou dos maias, a gente falou do povo guarani, do tupi e tal, mas a gente então a gente estava falando do que acontecia na América antes da chegada dos europeus, porque claro que o território não tinha esse nome, América, porque quem deu esse nome foram os europeus, mas ele já existia, ele tem uma história muito anterior aos europeus e tão antiga quanto os outros continentes, tá? Isso é importante firmar. Quando os europeus chegam aqui, cada grupo de europeus de um país distinto vai para um território diferente da América e eles vão passar a dominar esses territórios e é o que nós chamamos de período de colonização, né? Então os territórios, o território americano vai ser colonizado em grande parte pela Espanha, e aí vamos lembrar lá do Tratado de Versalhes, do Tratado de Tordesilhas, que divide o continente americano entre Espanha e Portugal, e esse tratado foi elaborado pela Igreja Católica, né? Tudo que estivesse a leste da linha do Tratado de Tordesilhas pertenceria a Portugal, e com isso ficou praticamente o que nós temos hoje como metade do Brasil, e tudo que estivesse
a oeste ficaria para a Espanha. Nisso veio Inglaterra, veio França, veio outros países também queriam uma fatia do continente americano. Então, o continente americano ele foi dominado por vários países europeus durante séculos. E é neste momento a gente vai abordar exatamente o processo de independência, quando que esses territórios americanos agora já se tornaram países, como que eles se tornam independentes da Europa, né? Então, como que se dá a independência do Brasil, por exemplo, que é muito diferente da independência da América Espanhola. Então, como que a gente vai dar nomenclatura para esses países? É interessante, assistam esses vídeos, tanto o meu quanto o da videoaula que eu vou postar, assistam com caneta na mão, caderno na mão e façam as anotações, porque é muita coisinha e a gente acaba se perdendo. Por exemplo, ó, a gente tem várias nomenclaturas para América. Quando eu falo assim, América do Norte, América Central e América do Sul, eu estou falando de uma divisão geográfica, certo? A gente já conversou sobre isso, vocês tiveram isso em geografia com o Henrique, enfim. Quando eu falo, com a Karina também, né? Quando eu falo de América Latina, eu já estou falando de uma outra divisão, certo? E é essa divisão que a gente vai começar a falar de uma forma bem diferente. Quando eu falo de América Latina, eu estou falando dos países dentro do território americano que foram colonizados por países europeus cujo idioma tem origem no latim. Quais são esses países que têm origem no latim? França, Espanha e Portugal. A Itália também tem origem no latim, só que a Itália não colonizou nenhum país aqui na América, tá bom? Então a gente vai falar dos 3 países, qualquer país que tenha sido colonizado por França, Portugal ou Espanha aqui no continente americano é chamado de latino-americano, ok? Então do México para baixo, a maioria esmagadora é latino-americana, tá bom? Esmagadora, é um ou outro que foi colonizado pela Inglaterra e que não é latino-americano, tá bom? E quando eu falar, mas por exemplo, os Estados Unidos e foi colonizado pela Inglaterra. Então ele é conhecido como América Anglo-Saxã. E o Canadá ficou no meio termo, porque o Canadá começa sendo colonizado pela França e depois uma disputa com a Inglaterra, a França perde território para a Inglaterra e passa também a ser um território de colonização inglesa, ok? E aí também anglo-saxão. Beleza? E aí a gente tem essa divisão linguística quando a gente vai falar da questão de colonização. E a gente passa também a falar de uma outra característica. Aí você fala, como é que eu vou saber que território é aquele? Por exemplo, a gente tem uma outra divisão. Nós somos chamados, o Brasil pode ser chamado de América Portuguesa, a Argentina de América Espanhola, os Estados Unidos de América Inglesa e o Haiti de América Francesa. Aí você fala, por quê? Porque esses territórios são territórios que foram colônia desses respectivos países. Aí você fala, como é que eu vou saber quem foi quem? Basta saber qual é o idioma oficial de cada um desses países. Porque geralmente não é, existe a sua exceção, mas esses países têm como idioma oficial o idioma do colonizador, ok? A colonização foi um processo duro, foi um processo de esmagamento dos povos originários, ok? Então, imaginem que os povos nativos, a gente tem uma redução drástica da população nativa, então pense que foi um genocídio muito grande e até hoje esses povos são invisibilizados, ok? Isso é importante, basta a gente acompanhar os noticiários para ver como que se dá o respeito com reservas indígenas, e não só no Brasil isso, tá, gente? Isso é importante observar. E também, claro, que trouxe também toda a gama de escravidão e o processo de escravização de povos originários e de povos africanos, né? A gente nem precisa falar que isso é uma atrocidade, é um crime contra a humanidade gigantesco e de impossível reparação. Precisamos de políticas reparatórias, mas que é um passado que não tem volta, mas que precisamos reparar.
Então, dito isso tudo, ok? A gente vai falar um pouquinho das independências da América. Então, como que se dá o processo? Se vocês repararem, são poucas as bandeiras nacionais da América Latina que não tem o vermelho. Por que o vermelho? Porque o vermelho representa o sangue que foi a luta pela independência, sendo, eu já comentei com vocês, sendo a do Haiti uma das independências mais fantásticas que a gente teve, porque foi uma independência liderada por pessoas que foram escravizadas em algum momento. Então é uma revolução que gera uma independência, uma das mais fantásticas que a gente tem aqui na América. E a do Brasil, bem diferente das demais independências. É claro que grande parte, a gente falou por muito tempo, a gente aprendeu por muito tempo, para vocês terem uma ideia, que as cores do Brasil eram o verde da mata, o amarelo ouro, o azul do céu, mas isso não tem nada a ver, gente. As cores da bandeira brasileira representam as casas da coroa, tanto portuguesa quanto da casa da coroa austríaca, que representava a Leopoldina, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver que, diferente do processo da América Espanhola, que houve sangue, houve embate, embora com pouca mudança na estrutura social, isso é importante dizer, pouca mudança na estrutura social, quem era excluído no período de colônia continuou excluído no período de república dos países. Houve luta, houve sonho de liberdade. O Brasil não. O Brasil, ele meio que... por mais que o Brasil tenha estourado, pipocado revoltas, resistências, revoluções, rebeliões, o processo de independência do Brasil foi um acordo político, né? E que não altera o processo de escravidão, que continua, inclusive, até o final do Império. O Brasil se torna um império, não se torna uma república no final, e continua nas mãos do governo de um português, né? Então, assim, a gente não tem uma grande mudança política, meio que deixa de ser colônia de Portugal para passar indiretamente a ser colônia da Inglaterra, né? Mas é só para a gente traçar um paralelo de como se dá, como é diferente essa mudança, esse processo de independência desses dois territórios, né? A América Portuguesa, sem grandes embates, sangrentos, mas meio que por acordos políticos, enfim. E a América Espanhola por grandes embates sangrentos e até com a ideia de uma unificação territorial nas mãos de Simão Bolívar, né? E tem aí os seus heróis nacionais. Assistam o vídeo, né? É muito interessante. Façam a atividade do Trilhas de Aprendizagem. Qualquer dúvida, postem lá. A gente tem plantão toda quinta-feira das 8 às 11, tá bom? Um grande beijo para vocês, saudade de vocês e até mais. Se cuidem!